Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Amém? Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Peço que você abaixe a cabeça mais uma vez, que você peça agora que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, e que o seu coração seja um solo, aonde produza também frutos do que a palavra de Deus vai ser plantada em nosso coração. Pai, nós queremos sempre agradecer ao Senhor, porque temos a oportunidade de nos reunirmos como igreja, como teu povo aqui neste lugar, por ter, ó Deus, acesso à tua palavra, por podermos neste tempo pregar livremente, aprender, ó Deus, daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, sem nenhuma proibição. Enquanto, ó Deus querido, existem outros irmãos nossos que estão, ó Deus, indo a lugares distantes, sem acesso à palavra como nós temos. E queremos, ó Deus, pedir que essa oportunidade que temos possa, ó Deus querido, fazer com que a gente empenhe-se mais, cada vez mais, em aprender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Principalmente, ó Deus, no texto que acabamos de ler. Que o teu Espírito fale, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Existem, como eu já tenho falado um pouco esse mês, a gente está encerrando então a nossa série de reflexão exatamente sobre família, lembrando que esse mês de maio é o mês da família, e isso em várias igrejas do Brasil, não só da nossa denominação, como eu tenho falado. A gente refletiu algumas coisas sobre família que é importante para nós. A gente aprendeu que é possível superar as perdas. A gente viu ali com a história de Jó, quanto que Jó falou ao nosso coração, a gente conseguiu vencer isso. Depois eu falei que nós precisamos criar dentro da nossa casa um ambiente de fé, um ambiente de busca ao Senhor. E hoje eu quero falar, encerrando então essa reflexão desse mês, falando exatamente que uma das coisas que nós precisamos, como família, é sentir exatamente alívio. Porque eu acho que você há de concordar comigo o quanto que as famílias têm sofrido neste tempo, e quantas coisas têm sido pesadas, sobrecarregadas, e até falei nas duas vezes que essa é uma instituição, neste tempo, mais perseguida e mais sendo alvo para que seja de alguma forma destruída, ou como é utilizado em alguns termos, cancelada. A figura do pai, a figura da mãe, tirando a importância dos familiares e colocando para outras situações. E assim a gente vai se perdendo essa instituição tão importante que é a família. A família foi algo criado por Deus com um propósito específico. E o fato de passar todo esse tempo e essa luta para a destruição dessa família, a família tem sofrido. E a gente sofre muitas coisas da família, que nos sobrecarregam, que deixam a gente pesado. E eu posso enumerar algumas coisas como enfermidades. Enfermidades físicas vêm sobre a família como um peso. E se você está enfrentando, ou já enfrentou situações como essa, que fizeram com que você ficasse cansado de enfrentar isso, você sabe exatamente sobre o que eu estou falando. O quanto que passar por enfermidade é um momento difícil para a família. E não somente isso, a gente também tem vícios que a gente tem parentes, porque hoje em dia não há uma família que seja livre, infelizmente, de ter uma pessoa que é totalmente dependente de alguma substância química, seja ela droga, ou seja ela questão de bebida, o álcool. E a gente sabe o quanto que isso prejudica e muito as famílias. Não só ataca a pessoa enquanto indivíduo,
mas ataca também não só o seu núcleo familiar, aquela sua família primeiro, mas também ataca outras familiares. Não se envolve só ali marido, esposa, filhos, mas envolve irmãos, envolve às vezes sogro, sogra. Quanto que isso se tem de dificuldade na família? Os problemas na relação, os desafios que temos, de fato, como família, problemas financeiros, e poderíamos colocar também outros 2 problemas, como emocionais e espirituais. Então, isso são situações que trazem peso na família. E é exatamente aqui que Jesus pega e diz que é possível aliviar a nossa família. É possível trazer descanso para a nossa família. Ele encerra no texto dizendo exatamente, falando que, olha, o meu jugo é suave, ou seja, aquilo que nós temos que carregar, que Jesus coloca sobre nós, não é algo pesado, não é algo que a gente não consiga suportar, porque existem situações e problemas que nós conseguimos tirar de letra, faz parte do nosso cotidiano, mas isso não traz prejuízo para nós. E a gente consegue se livrar, às vezes, das dificuldades do dia a dia, uma decisão a ser tomada, ou até um problema dentro de casa, ou um problema na empresa que pode afetar a família, mas a gente consegue passar por isso tranquilamente, não nos pesa. Mas existem outras cargas que nos pesam e traz prejuízo para nós, e é exatamente essas situações em que Jesus pega e diz, olha, o que eu tenho para você não é algo pesado, não é algo que você não possa suportar, é suave. Ou seja, você dá conta. Vale lembrar que também o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a nossa provação, e a gente está sendo provado por Deus, ele vai dizer o seguinte, olha, não existe nenhuma provação ou nenhuma tentação para você, pelo qual você não consiga suportar, e não só que você consegue suportar, mas Deus também dará a você um escape. O que isso significa? Significa uma situação de que você dá conta, e mesmo dando conta, ele pega e diz, o Senhor vai te ajudar, você não está sozinho. Então é essa situação que o Senhor traz para nós. E nesse texto, ele pega e diz, olha, comigo é diferente. Eu posso aliviar você. Mas como que a gente pode fazer isso? Primeiro que a gente pode entender nesse texto, é exatamente sobre quem são as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, ou o que seria estar cansado e sobrecarregado. Cansado e sobrecarregado, segundo esse texto que nós acabamos de ler, significa que aquele momento que você está totalmente com muito problema na sua família, que você está ali com muita dificuldade, mas está conseguindo vencer dia a dia, mas ainda esse problema não foi resolvido, e aí vem sobre você uma sobrecarga. Vem algo a mais nas suas costas, essa é a ideia do texto. São problemas que nós enfrentamos no dia a dia que conseguimos passar, mesmo que isso tire de nós força, mesmo que isso deixe de nós um cansaço, mas para aqueles que estão sobrecarregados, ou seja, há uma carga a mais na sua vida, é sobre estas pessoas que Jesus Cristo está falando. E essas cargas, e essa sobrecarga, e esse cansaço, o que pode ser na nossa vida? Exatamente tudo aquilo que eu mencionei no início. E acrescentaria também aí, ou seja, pecados. Os pecados dirão para nós também cansaço, sobrecarga, peso na nossa alma, porque vem sobre nós sentimento de culpa. E a gente se distancia de Deus, e ao nos distanciarmos de Deus, perdemos, é claro, a fonte de inspiração e de força pelo qual nós nos movemos. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, eu já enfrentei muitas coisas na vida, já enfrentei ter muito, já enfrentei ter pouco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, se eu estou em relação a Deus, então não há sobrecarga, mas quando eu me distancio de Deus, eu me sinto pesado. E às vezes não só distanciamos de Deus, mas também quando não solicitamos a ajuda de Deus. Às vezes nós estamos caminhando e a gente pega e diz o seguinte, Deus tem tanta coisa para fazer, Deus tem muitas pessoas para atender, existem pessoas que são com mais necessidade que eu,
que enfrentam mais problemas que eu, e eu estou aqui chorando, como a gente usa a expressão de barriga cheia, então eu não coloco isso para Deus. E na verdade não, na verdade o que a gente precisa entender é que cada um de nós temos um problema. E ao afirmar isso, então é sobre essas pessoas que Jesus Cristo diz. Se eu quero de fato ser aliviado e encontrar descanso na alma, como Jesus Cristo promete, o que eu preciso é reconhecer, em primeiro lugar, olha, Senhor, eu estou cansado, estou sobrecarregado. E às vezes por essa tendência que a gente tem de não dar trabalho a Deus, a gente vai levando as coisas no braço. E tentamos vencer essas dificuldades com as forças que nós temos. E na verdade que Jesus diz para nós, você não precisa fazer isso. Você não tem o porquê querer levar sozinho as cargas do seu dia a dia. Mas nós queremos resolver as coisas sozinhos. Mas não precisamos, e não é necessário que você faça isso. Nunca esqueço da expressão de Jesus, quando ele está entrando em Jerusalém, e ele então olhando para o monte, olhando Jerusalém de longe, ele olha para Jerusalém e pega e diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas você não quis, você não me buscou. E quantas vezes o Senhor está pronto para tirar essa carga de cada um de nós, e o fato de nós não admitirmos que precisamos de ajuda, e que temos esse Deus para ajudar, faz com que a gente permaneça com a carga pesada, faz com que a gente sentindo que esses dias são muito difíceis. E de fato, se a gente não tem encontrado alívio, se temos enfrentado pressão a cada dia, e essa pressão sobre nós não sai, porque a tendência desse tempo é exatamente colocar sobre o indivíduo pressão e mais pressão de tantas coisas que se tem neste mundo, os desafios que a gente tem, as responsabilidades que nós temos, isso vai nos pressionando, e a gente vai tentando sobreviver cada dia sem pedir socorro, sem olhar para Deus e dizer, Senhor, me ajuda, eu preciso da ajuda do Senhor. E nós precisamos fazer como o salmista. O salmista no Salmo 40, ele pega e diz que ele clamou ao Senhor quando estava numa situação de sobrecarga na sua vida, pelo qual ele não conseguia se livrar. Nós não sabemos o que é, mas poderemos dizer exatamente que ele era um cansado e sobrecarregado, porque ele diz que os pés dele estavam na lama, no fundo do poço. Ele não está só no poço, ali na superfície do poço, mas ele diz que os pés dele estavam na lama. Isso significa que literalmente ele estava lá embaixo. E ele então clama ao Senhor. E ele pega e diz, o Senhor me ouviu quando clamei por socorro. A esse Deus, ele sempre vem ao nosso encontro, porque ele olha para nós e diz, olha, ele está pedindo minha ajuda, ele entendeu que sozinho no braço não é preciso levar o seu dia a dia, não é preciso nós queremos vencer as dificuldades que nós temos como família, sozinhos, se nós temos o Senhor ao nosso lado. É como a história daquele menino, que estava brincando com o seu pai no jardim, e o pai pegou e falou o seguinte, meu filho, eu tenho uma tarefa para você. E ele, sim pai, pode falar. Está aqui meu filho, pá, enxada, picareta, um carrinho, tudo aqui à sua disposição, o que você quiser, você pode pedir o que você quiser, utilizar o que você quiser, o que você achar que precisa para tirar essa pedra aqui do jardim. O que você achar que precisa, que vai te ajudar, você pode fazer. E claro, o menino pegou, pá, colocou na pedra, tentou empurrar, tirar, não conseguiu. Pegou a enxada, tentou puxar, a pedra não se moveu. Pegou a picareta, tentou quebrar, não conseguiu quebrar. E ele, pai, eu não estou conseguindo. Eu falei, como meu filho, você não está conseguindo? Você já utilizou tudo que você podia? Já, pai. Tente mais, existem mais coisas que você pode utilizar. E o menino ficou ali horas, até que chegou um certo momento, ele totalmente cansado, sem força nenhuma, diz, pai, desisto, não vou conseguir.
E aí ele falou o seguinte: você usou tudo que você podia? Sim, pai. Não tem mais nenhum recurso? Não, pai, não mais nenhum recurso. Eu já usei tudo que eu podia. Tem certeza? Tenho. Mas você pediu minha ajuda? Às vezes a gente faz assim com Deus. A gente utiliza todas as nossas ferramentas que conhecemos, mas não utilizamos a principal, que é chegar diante do Senhor e pedir: Senhor, e reconhecer e dizer: Senhor, eu estou cansado e sobrecarregado. Há um princípio de um ministério que eu gosto muito, e em breve, se Deus quiser, nós também vamos colocar na nossa igreja, chamado Celebrando a Recuperação. Eu já tenho falado isso há alguns anos aqui na igreja, e creio que em breve a gente já vai colocar isso na nossa igreja. Ele trabalha exatamente a restauração de você enquanto pessoa, demonstrando que você se resolva com você mesmo, que você resolva com o seu próximo e resolva também suas questões com Deus, se tiver necessidade. É um ministério que trabalha essa restauração. E o primeiro passo dessa recuperação de qualquer pessoa, de restauração, de sair e ser aliviado, é exatamente reconhecer que você não dá conta de fazer as coisas. O problema é que reconhecer que nós não damos conta gera em nós o sentimento de fracasso. E tudo que a nossa geração não quer sentir é que sentimos em algum momento da nossa vida fracassados. Na verdade, quando a gente reconhece isso, a gente reconhece a nossa humanidade, a nossa limitação, e podemos chegar diante de um Deus com o coração totalmente quebrantado e dizer a Ele: Senhor, eu não consigo, eu não posso, eu não dou conta, sozinho eu não consigo resolver. Uma outra situação que esse texto nos ensina também é exatamente quando Jesus Cristo usa a expressão: todos vocês que estão cansados. Sabe o que isso significa? Significa que não é uma condição de ser, mas uma condição de estar. Porque às vezes a gente vai falar muitas vezes com pessoas, ou até mesmo com os nossos filhos, quando nós vamos corrigi-lo, nós pegamos o seguinte: você é assim. É assim. Ou seja, nós julgamos a ele numa condição de ser. O que Jesus Cristo está falando é exatamente: você não é cansado, você não é sobrecarregado. O que mais ou menos, você não é o seu pecado, você está nessa condição. É totalmente diferente. Porque quando nós somos, a transformação e a mudança é muito complicado. É muito complicado. Agora, quando nós temos a consciência que é uma condição de estar, e quando nós estamos, significa que eu posso sair daquela situação. Um exemplo: neste momento, cada um de nós estamos aqui na igreja. Se o pessoal que está acompanhando online, pela internet, ele sabe que nesse momento ele está em casa. Mas, para dormir, você estará aqui? Vai estar na sua casa. É um local diferente, é um lugar diferente. Essa é a condição de estar. Você pode estar num lugar, mas em pouco tempo você pode sair daquela situação e estar numa situação muito melhor. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Você nesse momento está sobrecarregado. Não é sua condição, não é isso que eu planejei para você, não é isso que eu quero para você, porque eu quero fazer com você é sair dessa situação que você está e venha para uma situação muito melhor pelo qual Deus planejou. E é por isso que quando ele escreve ao povo de Israel que está no Egito, em Jeremias capítulo 29, ele vai dizer o seguinte: olha, construam casas aí, vivam um tempo aí, mas daqui a um tempo vocês não estarão mais aí. Vocês estarão de volta à sua casa, porque essa não é a condição de ser de vocês. Vocês não serão forasteiros, vocês não são estrangeiros, vocês não serão cativos.
O que eu tenho para você é um futuro muito melhor, ou seja, uma transformação. E é nesse sentido que o Senhor também depois, no versículo 13 e 14, ele vai dizer o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes, e serei achados por vós, diz o Senhor, e mudarei a sua, o que significa vida. O que o Senhor está dizendo pode estar na situação que está deixando você cansado, sobrecarregado, mas essa não é a condição que você vai estar para sempre. Se você me buscar, se você clamar, eu vou ouvir e eu vou mudar essa situação. Isaías capítulo 57, eu vou pedir que você abra lá. Esse é o texto base desse ministério, celebrando a recuperação. Isaías capítulo 57, versículo 18 e 19. Isaías 57, versículo 18 e 19, vai dizer o seguinte: tenho visto os caminhos do meu povo, mas vou curá-lo. Também o guiarei e tornarei a dar consolação a eles e aos seus pranteadores. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Ou seja, o que Deus está dizendo se você nesse momento está perdido, está precisando de orientação para tomar uma decisão, o Senhor vai dizer o seguinte: olha, fique tranquilo que eu vou te guiar. Eu vou dar para você a direção, eu vou dar para você a orientação. E ele fala o seguinte: para você que está triste, angustiado, existe alguma coisa que está tomando o seu coração, ele pega e diz: eu vou dar consolação para você. Ou seja, eu vou dar a você o alívio de toda essa questão emocional na sua vida. E ele pega e diz: aos que estão chorando, aos que estão amargurados, ele pega e diz: eu vou trazer para você paz. E vale lembrar que paz é sensação de bem-estar, é paz interior. E aí nesse sentido a gente lembra do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, quando ele diz que é uma paz que a gente não consegue entender, que mesmo no momento de tanta preocupação, de tanta ansiedade, que consome a nossa vida, a nossa energia, o nosso tempo, quando nós entendemos que o Senhor pode mudar e colocamos diante dele em oração, ele faz uma na nossa vida. E então você precisa entender que essa situação não sou eu, essa situação não é a minha casa. Estamos atravessando esse momento, mas eu sei que o Senhor vai transformar essa situação e vai trazer para nós paz. Porque o Senhor, ele faz exatamente isso. Ele muda nossas situações. Ele muda. Ele é especialista em fazer essas transformações em cada pessoa que entende que ele pode fazer isso. Então é muito importante que você, exatamente como Jesus Cristo fala, que você possa entender que é apenas uma condição de estar e não de ser, por dificuldade, a carga e o cansaço que está sobre sua família. Isso é só um tempo. É só um tempo porque o Senhor vai mudar, vai restaurar. E ainda nesse texto, o que a gente aprende é que precisamos sim ir exclusivamente ao Senhor. Porque ele pega e diz: venham a mim. É a Deus que nós devemos chegar. Não são as pessoas. Às vezes nós nos esquecemos e confiamos mais em pessoas do que em Deus. Confiamos mais em pastores do que em Deus. E focamos mais nessa situação porque o nosso foco principal é Deus. Uma das coisas que eu tenho para mim como pastor é exatamente tirar o seu apego de mim, da figura pastoral, como sendo alguém que vai resolver todos os seus problemas, e levar você a quem de fato resolve todos os problemas, que é Deus. A gente tem mania de colocar pessoas como aquelas que vão solucionar os nossos problemas. Aquela pessoa sim vai me ajudar. Fulano,
eu estou precisando de emprego, mas eu vou falar com fulano, o fulano conhece todo mundo e vai me ajudar. Estou precisando de uma situação que seja resolvida, eu tenho certeza que se eu falar com fulano, o fulano vai me dar orientação, vai me dizer o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Preciso sim de uma situação, de eu estou passando um momento de enfermidade, sim, eu vou falar com aquele médico é a pessoa certa, que eu confio no que ele vai me dizer. Quando na verdade, a gente precisa primeiro ir a Deus. Deus é a nossa fonte de socorro, em primeiro lugar. Mas a gente faz dos outros, e nesse sentido, isso é idolatria. Idolatria não é só uma questão de imagem, meu irmão. Idolatria é tudo aquilo que um pastor tira essa visão de Deus. Eu entendo que existem pastores também que se colocam nessa situação, como sendo aquele santo, e ninguém pode tocar, e a gente coloca os pastores num patamar acima de Deus. Na verdade, a gente precisa chegar até Deus. Na verdade, nós precisamos chegar até Deus. Isso não significa que eu não seja o líder da igreja, que você não possa compartilhar comigo o seu pedido de oração, que você não venha se aconselhar. Não significa isso. O que eu estou tirando de você é a figura da primeira pessoa que vem a você é o pastor. A primeira pessoa que deve vir à sua mente é Deus, é Jesus. E depois o Senhor te orientar a buscar o pastor, a buscar a mim, é outra situação. Mas as pessoas têm colocado o pastor acima de tudo e de todos. Nós somos de carne e osso como qualquer outra pessoa. Enfrentamos dificuldades como você enfrenta no seu dia a dia. Passamos lutas, problemas como qualquer outra pessoa. E o meu socorro, em primeiro lugar, vem de quem? Vem do Senhor. E é por isso que Jesus pega e diz: venham a mim. Mas como Deus fala em Jeremias capítulo 2, usa uma expressão, eu gosto daquela expressão desse texto, que Deus pega o seguinte, falando com a criação: ó céus, fiquem admirados, porque o meu povo cometeu 2 erros. O primeiro, não recorrem a mim. Não recorrem a mim como a fonte de água que eles precisam. O segundo é que eles cavam para eles cisternas rotas. Cisternas rotas, se você não sabe o que era o buraco que o povo fazia, para quando caía a chuva, ficava como se fosse poço, mas não tão profundo como poço, eram buracos rasos, para quando viesse a chuva, pudesse ali parar e eles tivessem água. E aí Deus pega e diz: o meu povo podia vir a mim, porque eu sou a fonte de água. Mas não, eles estão tirando o foco da minha pessoa, estão tentando resolver de outra maneira. E outra maneira essa é colocando sobre outras pessoas o que nós deveríamos colocar para Deus. E é esse convite de Jesus que ele pega e diz: venham a mim. A mim. E é muito importante que você entenda que Isaías capítulo 42, versículo 8, Deus fala o seguinte: a minha glória eu não divido com ninguém. Com ninguém. E a gente não pode esquecer disso. Como pastor, uma das coisas que eu não esqueço é exatamente isso, que toda a glória não pertence a mim como pastor, mas pertence única e exclusivamente a Deus. Porque Ele é a fonte da nossa vida. Ele deve ser aquele que nós devemos buscar e orar, mas nós fazemos da oração a última opção da nossa vida. A última opção. Você vai em tudo quanto é lugar, não consegui, portas se fechando, aí você pega e diz: agora não tem outro jeito, vou ter que orar. Quando você não pode fazer nada por ninguém, uma pessoa chega até você e diz assim: irmão, você pode me ajudar? Aí você vai: irmão, o que você precisa? Ela vira para você e fala assim: olha, eu preciso de 15 mil. Aí você pega e diz: bom, eu não tenho 15.000. Né? Ah, irmão, mas eu precisava tanto. Não tenho 15 mil.
vamos fazer o seguinte, ó, como eu não tenho, mas vamos orar. Né? E a gente tinha que fazer o que antes? Orar. Porque oração revela que nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar. E nós estamos aceitando esse convite de Jesus, que Ele mesmo pega e diz, ó, venham a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. E nós devemos colocar diante de Deus. Mas nós colocamos em vários lugares, menos diante de Deus. E como que nós vamos encontrar alívio para a nossa casa? Como? Se nós não colocarmos diante de Deus. Nós precisamos aprender a ir diretamente ao Senhor, porque é Ele que alivia o peso da nossa alma, é Ele que traz para nós, em momentos de dificuldade, direção, consolo e paz, e é Ele que muda a nossa situação. Ele é o único que pode fazer isso, e se nós fazemos isso, depois de nós fazermos isso, de buscarmos ao Senhor, Jesus Cristo põe uma outra situação para nós. Então eu já tenho consciência daquilo que sou, da situação que estou, aliás, já tenho essa situação, eu sei que pode ser mudado, e eu sei quem pode mudar, então eu vou colocar diante dele, mas não só colocar diante dele, Jesus usa a expressão dizendo o seguinte, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam a viver comigo. A Nova Tradução da Linguagem de hoje vai usar essa expressão. Aprendam a viver comigo. Pergunta que eu faço para você é se você tem aprendido a viver com Jesus. Se você tem buscado Jesus, é o seguinte, Senhor, o Senhor está me aliviando, o Senhor me está trazendo paz, eu estou diante do Senhor em todo momento, mas eu quero aprender a viver com o Senhor cada dia da minha vida. E como que a gente faz isso? O apóstolo Paulo, quando escreve a 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai te dizer o seguinte, que toda a Escritura, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Deus soprou no coração do homem, Ele colocou no coração do homem princípios pelo qual nos fariam em situações que nos corrigiriam, que nos dariam direção. E isso para quê? Com qual objetivo? Para que a gente possa viver, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, plenamente. É a palavra de Deus que vai nos guiar para dizer o que a gente deve e o que não deve fazer. A palavra de Deus nos ensina sobre princípios da nossa vida. E aprender a viver com Jesus significa nós olharmos para a palavra e olharmos ali o que é que nós temos que fazer, o que é que nós temos que mudar, o que é que temos que continuar a fazer, o que podemos melhorar, o que podemos crer, o que podemos esperar de Deus, e a nossa vida passa a ser dirigida por essa perspectiva, e não por outras perspectivas, mas por aquilo que o Senhor quer de nós, porque ao ler a palavra de Deus, a gente vai permitir que isso invada o nosso coração, e a gente aprenda a viver em cada situação da nossa vida. A gente sempre fala que a Bíblia é um manual de vida. Eu, por costume, todas as vezes que eu compro qualquer aparelho eletrônico ou qualquer outra coisa, eu sempre vou uma olhada ali no manual de instrução. Hoje ainda é um pouco mais facilitado, porque hoje a gente tem o YouTube, né? Então o YouTube ajuda muita gente, né? Não sabe como fazer as coisas, a gente vai lá, coloca no YouTube, e o YouTube traz ali, ó, faz isso, faz aquilo, e dá a direção. A palavra de Deus é isso para nós. A palavra de Deus ensina para nós princípios. É claro que nem todas as coisas que nós enfrentamos no nosso tempo, existe ali o que nós devemos e o que não devemos fazer. Mas a Bíblia dá para nós princípios e valores que vão nortear nossas decisões, pelo qual a Bíblia não falou, porque não era a demanda daquele tempo, não era o que as pessoas daquele tempo viviam, mas traz para nós direção. Traz para nós valores e princípios que, internalizado em cada um de nós, vai fazer com que a gente faça escolhas para esse tempo. E aprender de Jesus, e aprender cada dia do Senhor, significa exatamente isso. Significa que eu estou lendo a palavra, estou olhando para aquilo que eu devo fazer, continuar a fazer, ou deixar de fazer, e sigo fazendo, porque eu vou aprendendo dia a dia com Jesus. Dia a dia.
Às vezes pode ter situações que o Senhor vai falar literalmente no seu coração. O Senhor vai dizer a você, olha, faça isso, faça aquilo. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De situações que Deus falou literalmente que eu devo, que eu não devo fazer. E outras situações que a palavra de Deus trouxe para mim direção. Para o que eu devo e o que não devo fazer. E o que eu devo fazer, então, para que a gente possa encontrar alívio, é olhar para o Senhor e dizer, Senhor, se o Senhor estivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? O que o Senhor faria na minha situação? O que o Senhor faria se estivesse corrigindo um filho? O que o Senhor faria se estivesse relacionando no trabalho, na escola, com os amigos, na igreja? O que o Senhor faria no meu lugar? A palavra de Deus traz esse princípio para nós. E isso é aprender com Jesus. O descanso para a nossa alma, o alívio para a nossa família, é oferecido por Jesus. Porque Ele faz um convite. Agora, o que a gente precisa é exatamente seguir esse convite. É como alguém que vai fazer um aniversário, manda o convite para você e manda o endereço. E você vai com aquela intenção de chegar no local, mas não chega. Não chega. Eu lembro quando a gente casou, no dia do nosso casamento. Foi em 13 de outubro de 2001. O padrinho de casamento eram 2 amigos meus do seminário. Inclusive um deles eu vi essa semana. A gente conversou, a gente esteve lá na casa dele, com os filhos. E quando ele esteve aqui, o ano passado, a gente lembrou que ano passado nós fizemos 20 anos de casado, e ele saiu da casa dele e veio aqui na nossa casa para comemorar, e a gente estava lembrando desse dia, porque eu dei o convite para ele, estava o horário, estava o nome da igreja, e o endereço da igreja, e eles pararam numa igreja totalmente diferente, e falaram assim, nossa, o Carlos me falou que ia ter outros casamentos além do dele, e estava ali um tempão, e a gente para começar o horário do nosso casamento, e eles não chegavam. Até que deram conta, e essa igreja está errada, não é essa igreja aqui não. Vamos para a igreja certa. Aí chegaram lá 30 minutos depois. A noiva chegou com 15 minutos de atraso, mas os padrinhos chegaram 30 minutos depois. E que se a gente quer trazer esse alívio para a nossa alma, a gente precisa seguir exatamente o convite que Jesus deixou registrado para nós. Primeiro, que a gente entenda a nossa condição. Estar cansado, sobrecarregado, assumir isso. Não é um problema para você, mas é o primeiro passo para o alívio da sua família. O segundo é saber que isso não vai durar para sempre, que é só uma condição de estar, que o Senhor vai mudar isso. Terceiro, é que você então vai colocar isso diante do Senhor, vai pedir o socorro do Senhor para a mudança, e esperar que o Senhor traga esse alívio, e aprender a viver com Ele todos os dias. Esse é o convite de Jesus. Venham a mim, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou pedir que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu sei o Deus que pode mudar a sua condição de estar cansado e sobrecarregado, que traz alívio à sua alma, à sua família, e traz descanso. A única coisa que Ele pede é que você possa ir até Ele. É a única coisa que Ele pede. Qual é a sua resposta ao convite de Jesus para você? Qual é a sua resposta?